Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Psicóloga em Casa e aqui é mais um vídeo no nosso canal do YouTube. Hoje venho falar de decisões. Que decisão é que tu precisas de tomar? Esta é a pergunta que eu te faço. E porquê que eu te faço esta pergunta? Estamos em março. Um quarto do ano está praticamente no fim. Neste quarto ano é preciso perceberes o que é que tu já avançaste em relação àquilo que definiste em janeiro ou em dezembro como sendo os teus objetivos para este ano. Definiste objetivos, estás a melhorar dentro daquilo que é a tua melhor versão, estás a trabalhar em ti, estás a alcançar os resultados que te propuseste alcançar este ano. O que é que tu já fizeste para o conseguir? Ou o que é que tu ainda não decidiste fazer, daí a minha pergunta da decisão, o que é que tu ainda não decidiste fazer ou começar a fazer para efetivamente alcançares aquilo que tu queres e aquilo que tu te propuseste alcançar. Então, a pergunta é mesmo esta. Há muitas pessoas que nesta altura do ano dizem assim, pá, pois é, já passou tanto tempo, o tempo passa a correr e eu ainda nem sequer comecei. Eu este ano também queria fazer isto, olha, mas isto está tão complicado que parece que já não vou conseguir. O que é que está complicado? É que é falta de tempo? É falta de capacidade? É falta de competência? O que é que te está a faltar? Falta de uma rede de apoio? O que é que te está a faltar para tu conseguires? Muitas vezes as pessoas veem, pá, isto é tanta coisa que não tenho tempo. Esta parte do tempo, desculpa que te diga, mas é claramente uma desculpa para não fazeres. Porque quando tu te queixas da falta de tempo em relação a alguma coisa que tu queres, significa que tu não estás a priorizar aquilo que tu dizes que queres. Então, se calhar, não é a falta de tempo, se calhar aquela coisa que tu queres fazer ainda não é suficientemente importante, ainda não é prioritário na tua vida e por isso é que tu não arranjas tempo. Porque aquilo que é prioritário, aquilo que tu decides que não vais esperar mais, tu vais lá e fazes. Então é muito importante tu perceberes quais são as desculpas que tu estás a dar para o não fazer, mas acima de tudo que sejas sincero ou sincera contigo e percebas porque é que eu não estou efetivamente a fazer. Muitas vezes ainda não há tempo, ainda falta-me ainda alguma coisa, preciso primeiro de fazer isto para depois fazer aquilo, mas a questão é que muitas vezes é tu estares apenas a adiar e este adiar é um adiar sem fim. E é um adiar sem fim que chegas depois ao final de mais um ano e dizes assim, fogo, ainda não foi este ano que eu fiz isto, ainda não foi este ano que eu fiz aquela viagem, ainda não foi este ano que eu aprendi isto ou que eu aprendi aquilo, que eu fiz esta ou aquela formação, que eu decidi, sei lá, ter mais, organizar-me e ter mais tempo para a família, seja o que for que tu queres. Então, importa decidir aquilo que tu realmente queres fazer e, mediante essa decisão, agires, porque uma decisão só por si não leva a resultados, ok? A decisão é o primeiro passo e a decisão é crucial para que tu consigas avançar. Mas, se te ficas apenas também pela decisão, também não vais a lado nenhum, ok? Então, decide, que isso já é importante, porque isso significa que já estás a trazer a ti alguma clareza, já estás aqui a trabalhar na tua determinação, mas depois também percebe qual é o passo que tu precisas dar para te pôres em ação. Deixa-me só dizer-te aqui alguma coisa, que às vezes estas desculpas que nós damos da falta de tempo, de ainda não é o momento, eu ainda preciso disto, ou eu ainda preciso fazer aquilo, seja o que for, muitas vezes o que te impede de avançar, e eu gostava que tu refletisses, é isto que eu te quero trazer também hoje, para que tu reflitas, se calhar isto que te está a impedir de tomar a decisão, ou de partires para a ação, decidires avançar, neste caso, que é, existem três medos diferentes. O medo de, e se eu não consigo? Então, muitas vezes é quando tu te propões alguma coisa que, por alguma razão, te parece grande, mas este grande é se calhar só porque tu estás a sair da tua zona de conforto e por isso, como não estás habituado, como é uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa que te vai desafiar, tu podes estar aí no medo de falhar. E este medo de falhar é aquela que põe em causa, por exemplo, a minha integridade. Então, com o medo de perder a minha integridade, a minha cara, eu prefiro nem sequer fazer. E dou aqui uma desculpa qualquer, é a falta de tempo, ainda preciso fazer isto primeiro para depois fazer aquilo. Então, pensa se não é aqui o medo de falhar, a tua insegurança, a tua falta de confiança no teu fazer, na tua competência, na tua capacidade, que poderá estar aí a impedir-te de avançar. Primeiro medo. O segundo medo, muitas das vezes, é o medo do processo.
epá, eu quero muito isto, mas vai ser tão difícil que eu ainda não tive disponibilidade para me dedicar a isto. Porque é difícil. Eu só de olhar para o processo, eu fico, meu Deus, o que é que eu faço com isto? E é aqui que tu deves pensar e dizer, ok, este é o processo. Mas deste processo, qual é o passinho que eu preciso dar primeiro? Porque se eu der um passinho de cada vez, em vez de olhar para todo aquele processo gigante, um passinho de cada vez, vai-me fazer aproximar esse passinho mais do meu resultado, do resultado desejado. Então a ideia é mesmo essa. E depois, em vez de. Aqui também podes fazer a pergunta: é porquê é que vai valer a pena eu dedicar-me a isto, por muito difícil que seja? O valer a pena. Esta sensação de te pôr lá à frente e dizer, epá, quando eu lá chegar, eu vou estar aqui com uma sensação de empoderamento e dizer que valeu mesmo a pena. E é este valeu a pena que te pode pôr em ação perante um processo difícil de conseguir, ok? Mais moroso, mas depois quando lá chegares vai ser, então foca-te no vai valer a pena porquê? Porquê é que tu queres tanto isso? Percebe isto e foca-te num passinho de cada vez e não no resultado. Apaixona-te pelo processo, como diz o Jorge Coutinho. Então apaixona-te pelo processo e não foques apenas o resultado, porque assim pode ser demorado. E por fim, também existe aqui um terceiro medo, que é o medo do resultado. E este medo do resultado é quando nós fazemos assim uma mudança maior, ou quando nós queremos uma ação maior, às vezes ficamos assim, e se não for bem aquilo que eu depois acho que vai acontecer? E se não for bem, e esta dúvida do e se não for bem aquilo que eu quero, e se depois as minhas expectativas vão ser defraudadas e eu fico assim aquém daquilo que eu estava à espera, este medo do resultado também te pode impedir. Mas é isto que tu precisas ter clareza. E para tu culminares estes medos, para tu fazeres esta avaliação, é claro que quando nós queremos muito avançar em direção ao objetivo, muitas vezes somos boicotados por medos, por inseguranças, por falta de confiança. Faz parte. Esse é o processo. Então foca-te aqui precisamente nisto que eu acabei de dizer. Vai valer a pena porquê? O que é que vai fazer com que isto valha a pena? O que é que vai fazer com que o meu investimento aqui seja mesmo de é isto que eu quero? Então traz esta clareza a ti, define esta clareza para ti e percebe também que isto é também uma das coisas que está por trás do medo, ou do medo de falhar, ou por vezes até o medo do resultado, que é põe na balança e percebe, eu para conseguir isto, provavelmente eu vou ter que abdicar de alguma coisa. E este medo de perder alguma coisa em troca, vou dar aqui um exemplo. Se eu quiser, por exemplo, perder peso, mas eu sou uma pessoa que até faz muitos convívios com os amigos e nesses convívios há sempre muita comida, há sempre. Eu posso estar com a ideia de que eu, ao avançar para um processo de emagrecimento, se calhar vou ter que abdicar de alguns convívios. A pergunta é, quando tu focas aquilo que tu podes perder, ou por exemplo, eu quero fazer uma formação, mas essa formação nem é aqui perto de casa e eu vou ter que ir para fora. Então isto pode ser o perder tempo com família, perder tempo de qualidade, tempo que eu gostava de ter em família e deixo de ter esse tempo. Então, perceber isto, o que é que eu vou perder também, porque tem que haver um investimento da tua parte. E este investimento significa que tu vais dar de ti alguma coisa. Este dar de ti pode-te tirar de outras coisas que para ti são importantes. Então, é o custo-oportunidade que tu precisas aqui também de avaliar e perceber porque é que vale efetivamente a pena este investimento e porque é que aquilo que eu vou ganhar é mais importante, é maior do que aquilo que eu vou perder neste momento. Porque, por exemplo, o tempo em família, se eu tiver a investir numa formação, se calhar eu vou perder neste momento algum tempo em família, mas se calhar eu depois vou conseguir aqui arranjar outras condições de trabalho, outra área de intervenção no meu trabalho, que se calhar me vai trazer benefícios que eu posso também depois devolver à família. Por exemplo, se calhar vou ter um suporte financeiro diferente, uma bagagem financeira diferente que me permite, por exemplo, viajar com a minha família. Então vai valer a pena porque é um investimento da minha parte e se calhar eu agora vou perder alguma coisa, mas a médio e longo prazo o que é que eu vou ganhar? E até que ponto este ganho se sobrepõe àquela possível perda que possa haver neste momento. Então é tudo isto que tu precisas de avaliar, é tudo isto que tu precisas de perceber e a pergunta que eu te deixo mesmo para finalizar é: que decisão é que tu precisas tomar hoje? Eu tenho imensa gente que me vem à consulta e que me diz o que está mal,
isto não está bem, isto não está bem, isto não está bem, é a relação com o filho, é o casamento, é o trabalho, é o excesso de trabalho, é a relação com os colegas, seja o que for, é algo que não está bem. E a minha pergunta é, então, vamos lá, o que é que pode fazer para mudar? E muitas vezes a resposta é nada, ou já fiz tudo. E a questão é que essas pessoas não se predispõem a mudar. Inclusive, quando eu faço esta pergunta, então, e de quem é que depende? De quem é que é a responsabilidade de mudar essa situação? Quase todos me respondem. A responsabilidade de mudar isso é meu. Depois de analisarmos, depois de conversarmos, a maior parte diz: a responsabilidade de mudar essa situação é minha. Certo. Então, e o quanto é que tu estás comprometido ou comprometida a fazer essa mudança? E aqui é que a porca torce o rabo, e é precisamente neste ponto que muitas das pessoas se engasgam, dizem assim: eu até estou comprometida, mas eu também me conheço e às vezes eu desisto a meio, eu depois venho o trabalho, depois eu não consigo levar isto até ao fim. Então, o teu compromisso não está claro na tua cabeça. Tu percebes que a responsabilidade é tua, mas tu continuas a procrastinar. Tu continuas a adiar a decisão de fazer, de mudar, apesar de reconheceres a importância dessa mudança. E hoje é isto que eu te quero deixar. Analisa. Estamos a um terço do ano, um quarto do ano, desculpa, um quarto do ano já passou. Então eu convido-te, efetivamente, pensa no que tu vais fazer a partir de agora. Decide uma coisa pequenina, pensa nos teus objetivos, naqueles que estás a deixar para trás e que não estás a investir este ano, e guarda esse objetivo. Escolhe um, não escolhas muitos. Escolhe um objetivo que para ti é mesmo importante e que tu já andas a dizer há algum tempo que vais fazer e andas a adiar. Então escolhe um objetivo, analisa aí qual dos medos te pode estar a boicotar e perante estes medos percebe porque é que valerá a pena eu investir? Porque é que estes medos não são suficientemente importantes para me tirar a ação? Isto é, o valer a pena tem que ser muito maior do que o meu medo. Então faz essa análise. Porque é que vai valer a pena? O que é que eu vou ganhar com isto? Quando eu lá chegar àquele dia em que alcance este objetivo, o que é que isto me vai trazer? Como é que eu me vou sentir com isto? E depois, a partir daí, decide um passo pequenino. Lembra-te que não tens que fazer o processo todo de uma só vez. Quando vais correr uma maratona, tu não corres 42 km de uma vez. Tu corres um passo de cada vez, 1 km de cada vez. Então foca-te no primeiro passo. Põe-te em ação. O que é que eu preciso fazer e o que é que eu vou fazer já hoje? Uma coisa pequenina que me vai levar até lá à frente. É isto. Eu gostava que tu partilhasses aí nos comentários comigo o que é que tu vais fazer. Já agora, se tiveres interesse, o coaching, os processos de coaching começam com uma sessão totalmente gratuita, uma sessão de alinhamento, e é totalmente gratuita, que te pode ajudar a ganhar clareza e a motivar-te para esse processo de mudança. Se estiveres interessado, põe-me aqui nos comentários a dizer eu quero, ou envia-me uma mensagem que eu terei todo o gosto em marcar contigo de forma gratuita essa sessão de alinhamento e quem sabe não seja esse o primeiro passo, a decisão que tu precisas tomar para te pôres em ação. Então, obrigada por estares desse lado, um beijinho grande e até à próxima.